particularmente eu gosto muito. Eu achei até interessante, porque vocês vão ver durante o estudo que faz conexão com muita coisa que a Silvia falou. E foi bem interessante, porque eu estava pensando, para essa quarta-feira, trazer um outro estudo que está relacionado com leis de cura, com a saúde, até mesmo porque eu estou terminando um curso, né, de homeopatia, então está bem focado para a área da saúde. Mas me puxou esse assunto, que é o parapsiquismo. Foi muito engraçado. Você até comentei com o Gilberto. Estava certo, mas a coisa não fluía. Aí eu falei assim, não, acho que é esse mesmo que eu tenho que fazer. E a coisa fluiu, né, com muita naturalidade. E até interessante que, recordando aí as minhas caminhadas, né, por esse estudo, eu fui, na época que eu morei em Londrina, eu fazia parte do Instituto de Conscienciologia. Eu era doida para gostar, eu queria dar aula, né? E lá para você chegar no professor, você tem que passar por uma série de provas, de treinamentos. Aí um dia eles chamaram os voluntários que queriam, né, que estavam se candidatando para dar aula, para poder fazer um treinamento, e eles sortearam alguns temas, e caiu para mim parapsiquismo. Você tinha que preparar, digamos assim, uma aula assim na hora. Eu falei, gente, mas que é isso? Eu não vou saber fazer isso aqui. Mas na hora me veio a informação que era o parapsiquismo. Eu falei, gente, mas o parapsiquismo é quando você tem a percepção além dos 5 sentidos, né? Aí eu falei, então é isso. Aí eu comecei. Mas também falei pouco lá na frente, que eu fiquei super nervosa. E sempre cai esse assunto para mim. É impressionante. Parece que eu sou uma grande parapsíquica, nada, mas eu adoro estudar. É um assunto que eu tenho interesse, né? E assim, de parapsiquismo que eu posso falar, que eu tenho um pouco a questão da intuição, né? E depois a gente vai ver também sonhos, né, que eu tenho pré-cognitivos. Eu sonho com coisas que elas vão acontecer, mas aí a gente vai estudar. Mas também é só isso, né? Tem gente que tem clarividência, tem clariaudiência, tem um colega que trabalha com a psicometria, né, Hudson? Então, são formas de parapsiquismo, eu vou falar para vocês, mas eu não domino, né? Eu tenho a informação cognitiva, mas é bom que a gente saiba que essas coisas existem, até para entender como é que funciona todos os nossos corpos, tá bom? E, coincidentemente, depois que eu preparei o estudo, eu falei, vou ver se eu acho um vídeo de parapsiquismo. E aí encontrei uma entrevista que eu dei em Londrina, acho que foi em 2014, me chamaram para falar sobre o assunto. Aí eu vou passar para vocês, tá bom? Pode. Então, né, parapsiquismo. O que é o parapsiquismo? Né? Quando fala. Então as pessoas, vocês sabem aí, que vocês já tiveram contato com esse termo, parapsiquismo? Não? Então a gente vai. E assim, né, o parapsiquismo é isso, é quando a gente tem a percepção além dos 5 sentidos. Depois a gente vai, eu vou falar alguns itens, né, do que seja o parapsiquismo, mas ele é muito amplo, tá certo? Tem desde a intuição até a cosmoconsciência, que eu vou falar no final, tá certo? Que em outras linhas de conhecimento fala nirvana, né? Iluminação, que é uma forma de parapsiquismo. E a gente vai perceber também que algumas pessoas têm esse parapsiquismo, têm essa habilidade mais desenvolvida do que as outras. E aí a gente vai entender por quê. Tem até um livro, né, da Lilia Zoletti, que ela trabalha com parapsiquismo na infância. Então é bem legal que ela dá várias orientações para os pais, como conduzir a criança em relação ao desenvolvimento do parapsiquismo, né? Ou seja, às vezes a criança fala com a mãe, com o pai, eu vi o vovô, ou eu vi a vovó, que é isso? Você não viu nada não, você sonhou, você imaginou, e vai cortando essa habilidade desde a infância, né? Às vezes a gente vê crianças sendo levadas ao médico, às vezes até ao psiquiatra, para poder cortar uma habilidade. Então a gente tem que saber trabalhar com essa habilidade e não reprimir. Então esse livro aqui é bem interessante, né?
É muito comum também. Pensar também, não é? É muito comum também as crianças terem um amigo invisível, né? Exatamente, o Gilberto está falando, o amigo invisível. Porque aí pode ter as duas coisas, né? Aí você tem que saber o que é a imaginação da criança e o que é uma realidade que ela está, né? Você vê como que a coisa é complexa. Se não houver uma compreensão, vai pegar as crianças e levar para o hospital psiquiátrico. Tomar choque, ela tem criança. É louco. A gente tem que saber, justamente, saber o que é uma... Porque existe a imaginação, existe também a experiência real com a outra dimensão. Aí precisa saber diferenciar, né? A coisa é bem sutil, é bem delicada. E aí a gente vai ver assim, mas qual que é essa finalidade aí para o psiquismo, né? Por que é que, será que todo mundo tem que se envolver? Qual a importância dele na nossa vida? Aí a gente vai ver. Aí eu vou passar para vocês a entrevista que eu dei, porque ela faz uma síntese, né, do que seja o parapsiquismo, e aí depois a gente vai conversando. Tá bom? Entrevista, né? Enquanto ela, a gente vê se consegue passar o vídeo, mas a gente vai ver, porque eu falei, nossa, que interessante, né? A minha palestra fez conexão com a Dalu, porque a gente vai ver que o parapsiquismo, todo processo evolutivo requer aí parapsiquismo. E nós vamos ver durante o estudo que os seres evoluídos têm um parapsiquismo super desenvolvido, né? E nós estamos ainda, alguns têm mais, outros têm menos, né? Tem pessoas que a gente fala assim, né? Usando os termos lá da Conscienciologia, ela é totalmente trancada. Ela acha que ela é só o corpo físico, ela ignora os outros campos. Sim, presta bem atenção. Ele está muito associado à mediunidade. É uma habilidade que você pode desenvolver. Você pode ser um pouco parapsíquico. A gente vai entender um pouco mais a respeito disso, desses... eu posso dizer que é um fenômeno, Juranda? Pode? Então a gente vai entender um pouco mais esse fenômeno que está muito relacionado a essas coisas que a gente não vê, né? Que a gente não enxerga, muitas vezes a gente não sente. Será? Será que a gente tem que deixar a nossa intuição falar para a gente sentir aquilo que a gente não enxerga? A Juranda Maia está aqui e ela vai falar para a gente o que é isso. Você tá boa? Prazer te receber. Ô Juranda, o que é parapsiquismo? Parapsiquismo é uma percepção que todos nós temos além dos nossos 5 sentidos. Então a gente vai perceber situações que estão no extrafísico, além aqui dessa dimensão física. Então, é uma habilidade que todos nós temos, mas muitas vezes nós não temos consciência disso. A gente não tem consciência porque a gente não se deixa, a gente não se permite ficar atento a isso. Até pelo próprio condicionamento nosso, né? A gente vive uma sociedade muito voltada para as questões físicas, intrafísicas, né? Por exemplo, a criança, na infância, às vezes ela tem isso desenvolvido com mais tranquilidade, mas ela é reprimida. Quando ela fala, eu vi o meu avô, eu vi tal pessoa, é cortado da criança desde a infância. Então, a gente vai inibindo essa habilidade que nós temos. E aquilo que nós não usamos, atrofia. Não é a mesma coisa, o músculo que você não usa no seu corpo, ele vai atrofiando. Então, o parapsiquismo, ele é uma inteligência que nós temos e ela precisa ser utilizada, ela precisa ser estimulada para a gente poder desenvolver. Você disse que o parapsiquismo é uma inteligência. Isso, é uma inteligência. Porque muitas vezes a gente pode associar com algo místico. Isso. Né? E não é místico. Não é místico, é uma habilidade que todos nós podemos desenvolver. Né? Quando a gente fala assim que é uma percepção além dos 5 sentidos, porque a gente não tem só esse corpo físico, nós, consciência, para nos manifestarmos, a gente utiliza também outros corpos de manifestação. Por exemplo, um corpo muito falado, até na ciência hoje que está mais aberta, é o energossoma, o nosso holochakra.
é um corpo energético, a nossa energia vital. Então, assim, a homeopatia, tanto quanto a acupuntura, elas utilizam esse corpo para poder fazer os seus respectivos tratamentos. Então, quando uma pessoa vai, por exemplo, no acupunturista, quando ele coloca aqueles pontinhos, né, as agulhinhas, nada mais é do que a liberação dessa energia vital, né? E a homeopatia também tem uma parte que também trabalha com essa energia vital, né? Que é um dos veículos da nossa manifestação. Existem outros também. E o parapsiquismo está ligado com a manifestação desses veículos. Então, quando a gente fala a pessoa é parapsíquica, ela está aumentando a sua lucidez, a sua visão, através da utilização desses outros veículos. Por isso que a gente fala além dos nossos sentidos somáticos, dos nossos sentidos físicos, do cérebro humano. Por exemplo, se eu estou num lugar e de repente entra alguém, às vezes a gente passa por isso, né? Alguém que você fala, gostei muito dessa pessoa, não foi muito com a cara. O parapsiquismo, ele me daria a base para interpretar essa minha intuição, de perceber se é uma pessoa do bem, se não é. Esse é o contato energético que a gente tem com aquela pessoa. Então, de repente, através desses outros corpos, que muitas vezes a gente não tem a consciência, mas a gente já capta o pensamento, o sentimento daquela pessoa que entra ali. E, de fato, muitas vezes, ela é antagônica aos seus. Entendeu? Então, dá, de fato, uma boa ressonância, digamos assim. Eu acho que esse é um bom exemplo que você deu, porque, às vezes, você sabe que determinada situação você não tem que fazer, você não pode fazer. Você sente aquilo, tá no instinto, né? E tá nessa intuição, aliás. Você já está intuita para quê? Não faça isso, mas você vai lá e faz. Você vai lá e faz, aí deu errado. Ou seja, você deixou fechada essa porta do parapsiquismo que poderia te livrar de uma situação ruim. A intuição é um bom exemplo de um parapsiquismo. Realmente você está tendo uma informação, está chegando uma informação extra para você, mas você não dá muita atenção para ela e você acaba não seguindo. Aí, de repente, lá na frente, você vai ver, puxa vida, bem que eu tive aquela intuição, por que eu não fiz? O parapsiquismo, então, ele ensina a gente a ouvir melhor a intuição? Isso. A intuição é um parapsiquismo, né? Já é você acessar uma outra informação que está chegando sutil. Muitas vezes você acessa algo que já é seu mesmo, que você já aprendeu, que está registrado aqui no seu cérebro, né? Você pode estar acessando, como você pode estar acessando também conhecimento que está aí no extrafísico, né? Então, o conhecimento que está além aqui dessa dimensão física, você pode estar acessando. Mas isso através desses outros veículos. Por isso que a gente fala que é gostoso estudar o parapsiquismo de uma forma não mística, porque a gente percebe, você vai aprendendo a lidar com ele, a desenvolvê-lo, porque a gente aprende que nós temos outros corpos de manifestação. Uma vez que você está mais aberto a enxergar aquilo que está invisível, né? A vida se torna mais fácil também, né? A gente acaba vivendo de forma mais, não digo nem tranquila, né, Joana? A gente consegue interpretar situações, a gente consegue ter mais consciência daquilo que a gente está fazendo. Tem mais lucidez, né? Amplia a nossa visão, a gente não fica restrito, aumenta as nossas percepções, aumenta a nossa visão e aumenta o entendimento de nós mesmos. Como que faz para ser assim? Então, eu sempre falo, desenvolver o parapsiquismo, o primeiro ponto é a gente buscar a calminha íntima, a nossa paz interior, entender quem sou eu, né? Quais são os sentimentos que de fato me pertencem. E aí a gente começa a discriminar aquilo que é meu, aquilo que é do outro. Se chega uma informação, será que é minha? Ou eu estou recebendo essa informação de alguém? Ou é uma influência externa? Então é muito importante esse cuidado que a gente tem que ter com a gente mesmo. Ter hábitos saudáveis de vida, ter espaço para você fazer uma atividade física, ter uma boa alimentação. Então, embora o parapsiquismo está floreado nessa questão do externo, mas ele começa dentro da gente, com o nosso equilíbrio interior. Muitas vezes você muda o seu estado de ânimo, né? Você está alegre, de repente você fica triste, opa, pera lá, o que está acontecendo? Muitas vezes é uma energia, né? Você está captando alguma coisa que não é sua. E tem uma coisa muito interessante, né? Por que a gente vai desenvolver o parapsiquismo? Um ponto principal é para a gente nos autoassistir e auxiliar as demais pessoas também.
Porque, Lu, você pode mudar o ambiente com os seus pensamentos. Então, de repente, você chegou no local, o ambiente está carregado, então, começa a pensar coisas positivas, né? Então, você vai transformando aquele ambiente para melhor. A gente fala que esse ambiente fica mais saudável, né? Mas a gente tem que ter muita, como se diz, firmeza nisso, porque não é fácil. Porque se deixar, a gente é super pela onda, né? Então, por isso que eu falo, ponto maior do parapsiquismo, né? Eu entender melhor, eu buscar a calminha íntima. Nossa, toca aqui, Ju. Juranda Maia, arrasou. Que legal escutar. Então, gente, Arrasou. aí foi um panorama, né? Ficou claro aí para vocês o que é o parapsiquismo? São essas percepções, né? E aí, o que eu falei que faz conexão, né? Porque você falou que o irmão Jacó ficou pensando o que ele fez aqui, quais foram os sentimentos que ele deixou de ampliar dentro dele, e a gente vai ver que a evolução, parapsiquismo e a assistência, eles estão entrelaçados, né? Você vai ampliando o parapsiquismo, porque primeiro você é uma ferramenta do autoconhecimento também, para a gente saber quem somos nós, o que é de fora, e saber que a gente tem outros corpos, que não é só esse corpo físico, né? E a gente vai ver que o parapsiquismo é exatamente quando esses outros corpos que nós temos, eles entram em ação, tá certo? E a questão da assistência também, a evolução, então ela vai, evolução para psiquismo e assistência. Primeiro, assistir a nós mesmos, né? Hoje em dia fala-se muito aí da questão da autocura, né? Então eu me assisto e quanto mais eu estiver melhor, eu posso assistir às outras pessoas, né? Existe aí um princípio que toda evolução ela ocorre através da assistência, certo? A assistência é isso. Ah, mas então assistência é só quando a gente está dentro de uma instituição religiosa, espiritualista? Não, né? A assistência é na nossa convivência diária, seja como profissional, seja como irmão, como pai, como filho, como vizinho. O que é que nós estamos fazendo? Estamos, né, vocês falaram aí a questão que o mundo hoje vive uma função de tragédia, mas também tem pessoas que estão com esse, digamos assim, com essa habilidade mais desenvolvida, né? Então a evolução ela vai passando por tudo isso. E o que é evolução? Ela aumenta o nosso bem-estar, a nossa felicidade, né? Ela traz mais conhecimento, traz mais lucidez, né? Ela é uma necessidade para nós, né? E também é uma responsabilidade pessoal, né? Cada um acha que ela no final da palestra dela, ela colocou aquelas questões da reflexão, é isso mesmo. E ela é individual. Ela é individual, né? Pode ser grupal ou individual. Quando você está em grupo, né? O grupo vai se ajudando, por exemplo, aqui no Ismael, o pessoal faz tarefas, né, de esclarecimento, de evangelização, e tem também as reuniões que ocorrem, né, de acolhimento e amor, quer dizer, o grupo está aí se ajudando, está aprendendo também a como assistir melhor, né? E ela varia de pessoa para pessoa, mas sempre é uma mudança para melhor. Tem aí, né, aquela pessoa que tem aqui intuito pelo bem-estar, ela fica se questionando, né, de onde vim, para onde vou, o que eu estou fazendo aqui, né, vai aumentando o conhecimento. Tem aqueles grupos que estão ligados aí com a questão da justiça, né, do direito, o hipólito faz parte aí. Então, como é que você faz esse trabalho? O planeta Terra está super dividido com várias profissões, né? Então, como é que você exercita a sua profissão? Hoje foi assim, super legal, foi um amigo nosso lá em casa também, e a gente estava justamente conversando sobre isso, né? Que às vezes, né, um tempo atrás, falava, porque as profissões assistenciais é médico, é enfermeira, é psicólogo, não, todas as profissões são assistenciais, né? Muitas vezes você tem lá o diploma de alguma profissão e você faz coisas erradas, então a intenção está dentro de cada um de como você vai fazer o seu trabalho bem feito, né? Um advogado, um juiz ele está mexendo com vidas, né? Então você está contribuindo com o bem-estar daquela pessoa, com o esclarecimento daquela pessoa, então isso aí tem que pensar, né? E ela sempre vai trazer uma satisfação pessoal e tranquilidade íntima.
Então é sempre bom a gente pensar como é que nós estamos no dia a dia, se a gente está bem, se a gente está com a consciência tranquila, ou se a gente acha que está faltando alguma coisa para a gente realizar nessa vida, não é nessa vida aqui agora. Então é bom a gente pontuar essas coisas, porque como a Lu falou, a gente tem uma programação existencial, né? Antes da gente vir aqui, tem um plano de ação. Então, geralmente quando a gente está muito desviado, dá angústia, dá tristeza, então é bom a gente olhar, prestar atenção sobre isso. Tem alguns estudiosos que falam que a evolução do ser humano, ela começou com o desenvolvimento da inteligência, né? A partir da inteligência. E a gente vai ver o que é inteligência, que é a capacidade de perceber, entender, processar informações, né? A habilidade para resolver problemas. Eu gostei muito dessa parte aqui, que é a questão da criatividade, juízo crítico, até coloquei de vermelho ali, que é o discernimento. A gente vai começar, né? A evolução faz parte disso, a gente vai ampliando essas questões. A agudeza perceptiva, né? Você perceber, e a associação de ideias, né? E a capacidade mnemônica também, com a memória. E aí a gente vai ver que isso são atributos que nós, como seres humanos, temos independente da formação acadêmica, tá? A evolução não tem nada a ver aí com a questão de formação acadêmica, é a habilidade mesmo que a pessoa vai adquirindo. Agora, é claro, quanto mais a pessoa estuda, ela vai desenvolvendo, ela vai ampliando, né, a percepção dela, ela vai ampliando aí as informações, tá bom? E aí existem vários módulos, né, de inteligência, que a gente sabe, a comunicativa, né? Essa comunicativa os políticos dominam muito bem, né? Muitas vezes de forma não ética. Então é isso que a gente vai ver também. Como é que eu utilizo as habilidades, os talentos que eu tenho? Eu utilizo positivo ou negativamente? Cada qual vai responder por isso, né? Mas é possível, Jonathan? Oi? É possível alguém desenvolver bem alguma habilidade parapsíquica e utilizá-la para prejudicar, para, digamos, fazer o mal? Ô, Gilberto, vai depender muito do nível evolutivo daquele indivíduo, entendeu? A gente percebe que às vezes tem pessoa, ela pode não desenvolver na amplitude, né? Porque o parapsiquismo tem vários graus de desenvolvimento, mas pode usar também. Tem pessoas que são mal intencionadas, né? Utilizam, tem domínio do parapsiquismo, mas o exerce de forma não ética. São os gênios do mal. Oi? São os gênios do mal. É, os gênios do mal, né? Tem um filme que eu acho que usa um pouco isso, né? Apesar de que é um pouco de ficção, mas ele é um filme interessante. Não sei se vocês já assistiram O Advogado do Diabo. Né? Ele dominava o parapsiquismo, uma coisa impressionante, mas para o mal. Então, embora a gente sabe, depois eu vou falar isso na frente, que algumas pessoas, elas são bloqueadas para desenvolver o parapsiquismo justamente por um português, pela questão ética. Mas existem pessoas que já o têm um pouco desenvolvido, não na sua plenitude, mas que o corpo utiliza de forma negativa, de forma não ética. Tem um relato de um livro, infelizmente não vou saber dizer qual, que uma pessoa, através, né, dessa capacidade, ela começa a reconhecer nos familiares e nos amigos pessoas de sua relação de vidas passadas. E ele, na verdade, como isso aconteceu assim uma vez, duas vezes, ele procura desenvolver aquela habilidade, então ele se dedica a essa função parapsíquica, e aí ele começa a fazer as cobranças né, engendrar planos de pequenas vinganças em função do conhecimento que ele passa a ter através dessa habilidade. Então, pode, né, pode usar. Porque é uma inteligência, né? Por exemplo, a mesma coisa lá, né? Por exemplo, tem profissionais de saúde também que acabam, né, agindo de forma antiética, profissional, os políticos aí que têm uma habilidade, né, na comunicação, eles são manipuladores, então aí vai depender, né, da pessoa.
certo? Então, e aí, né, que eu falei do desenvolvimento das inteligências, não adianta a gente desenvolver todas as inteligências se a gente não tiver ética, não tiver criatividade, não tiver amor. Aí eu trouxe, né? Pode, você não quer ler para nós? Sim, claro. Coríntios 13. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada se fez. Então, a gente vai, qualquer inteligência que a gente vai desenvolver, mas se não tiver essa questão, né, que o irmão Jacó, que você bem colocou, ele vai ficar defasado, né? Eu acho que o irmão Jacó é uma experiência interessante que ele traz, porque ele tinha alguns conhecimentos, né? Mas só ele sabe o que faltou dentro dele para ele superar. Então, isso é uma questão muito individual, né? Então, não basta a gente ser muito inteligente em algumas coisas, mas qual é a minha condição ética, né? A minha questão Fundamental, né, Jurana? fundamental, exatamente, né? Eu estou usando a minha inteligência para prejudicar ou para ajudar, né? Então, essa aí que é a grande questão. Tá? E aí a gente coloca então, né? Não basta ser só inteligente, ter as nossas inteligências desenvolvidas, mas a gente tem que ter empatia. Aqui da organização, achei muito interessante. Nossa, mas por que é que fala tanto, né, da questão da organização, da gente poder se organizar? Aí quando você vai estudar o desenvolvimento do parapsiquismo, a pessoa tem que ser organizada, né? Por quê? Se ela está muito desorganizada, ela vai ficar dispersa, ela nunca vai saber. A cabeça dela está bagunçada. Então, não ajuda ela a saber aquilo que é dela, uma informação que está vindo, o que é do meio externo, porque a vida dela vive uma bagunça. E tanto de energia também, que a gente perde quando a gente tem as nossas coisas desestruturadas, né? Então, a organização é super importante. E se a gente for pensar também, o universo, né, é super organizado, tem uma ordem. Então, é nesse sentido. Nossa, mas organização... Eu acho super legal a gente começar, às vezes, das pequeninas coisas, né? Entendeu? Então, eu já passei, assim, por grandes experiências nesse sentido. Teve uma época da minha vida que tudo era bagunçado. Eu não sabia onde estava a chave, o carro, era aquela bagunça, eu procurar um negócio, não achava. Quanta energia a gente desperdiça. Aí, de repente, você tem uma intuição, mas você está com a cabeça tão, assim, atordoada que você nem percebe aquela intuição, uma telepatia, porque você está na bagunça mesmo. Então, a gente tem que ter, né, por isso que eu falei até lá naquela entrevista, a questão da acalmia íntima, que é um ponto muito importante do desenvolvimento, né? Eu quero saber uma coisa então, quer dizer que você já melhorou. Que além de eu ter que dar conta das minhas coisas, é o sexo masculino, né, Então, também a questão da solidariedade, né? A gente medir o quanto que eu sou solidário ao outro, né? Inclusive na organização, né, Fernanda? Oi? Inclusive na organização, né? Inclusive na organização, isso mesmo, né? A questão do universalismo, que eu acho que ela é muito ampla, né? Às vezes eu fico pensando, gente, mas que universalismo é esse? É você não escolher as pessoas que você vai assistir ou ajudar, é ser amplo. Eu acho que o universalismo é uma questão que ainda não consigo entender na totalidade, né? Mas é você não ser sectário, né? De repente você vai ter lá o clube da luzinha, ou só aquelas pessoas daquela religião que merecem alguma coisa. Então o universalismo ele quebra tudo isso. Ser mais aberto, né? Oi? Ser mais aberto. Ser mais aberto, olhar as pessoas como seres, né? Assim como você. Então, sem julgamento e sem ficar classificando. Então, ela é bem ampla. E a questão do pacifismo também, né? Você é pacifista ou você é belicista? Né? Então, tem essa questão de você procurar primeiro a sua paz interior.
sociais, né, falam muito isso, que a paz no mundo começa dentro da gente, né? Então, se a gente é muito belicoso. Então, esses são para a gente pensar, né? Pegando um pouco carona na Luciana, né? Na palestra dela, no estudo dela, o que é que a gente tem disso aí? Será que a gente está desenvolvendo essas questões, né? Qual aquela que você tem mais facilidade para desenvolver? Tá? E aí também entra uma outra questão da inteligência evolutiva, né? Que hoje as pessoas já falam sobre isso. Mas o que é inteligência evolutiva? Então a pessoa já tem lá no íntimo dela, né? Qual é a missão de vida dela, o que é importante para ela fazer. Então ela vai dar prioridade para isso, né? Ela vai priorizar a programação existencial dela, aquilo que faz bem, ela vai priorizar a evolução. Entendeu? Então, tem um termo na Conscienciologia, eles usam muito, né, que fala da inversão existencial. O jovem, né, o adolescente, ele já começar a pensar, traçar a questão evolutiva dele, desde adolescente, já praticar, né, já pensar nisso, procurar ser uma pessoa melhor, fazer trabalho voluntariado, procurar assistir, porque ele já vai fincando isso ainda na eternidade. Quando ele chegar adulto, a coisa está mais fácil, entendeu? Então, a inteligência evolutiva, né, é definir as nossas prioridades e objetivos de vida, conjugação de diversos modos de inteligência. Então, você faz aquela associação de ideias, né, de tudo que você já aprendeu, e aquilo vai sendo automático para a pessoa. Visão de conjunto sobre o nosso processo evolutivo, né? Então, para pensar, né, o que é que nós estamos fazendo aqui, se eu estou dando prioridade para isso mesmo, ou se eu estou sempre priorizando as questões materiais, as questões da sociedade, né, as questões materiais em si mesmo. Será que eu estou priorizando, digamos assim, a minha autoassistência, né, melhorando os meus relacionamentos, né? O que eu estou dando de mim para o outro, né? Ou eu vivo só no meu mundo? Então, isso é uma coisa muito particular de cada um, não é? Isso é a questão da consciência interna mesmo, né? Então, é para cada um pensar como é que eu devo priorizar de fato a minha vida. O que eu estou fazendo hoje, eu estou satisfeito, né, com aquilo? Ô, Juranda, agora depende também de uma consciência, porque eu entendo assim, a inteligência evolutiva é um desejo de eu me melhorar, né? Porque outro dia uma pessoa comentou comigo a respeito de uma terceira. Ah, mas ele não percebe que ele precisa melhorar, né? Falando a respeito de uma outra pessoa. Ele acha que ele não tem nada para melhorar, né? Então, eu relaciono com essa questão da inteligência evolutiva, assim. É a minha percepção de que eu posso, aliado ao meu desejo de querer melhorar. Não é isso? Exatamente, é isso mesmo, né? Se você já tem essa consciência, né? Então o que você vai fazer para você melhorar mesmo? Por isso que eu falo, é individual. E aí, de repente, né, usando o exemplo que você colocou dessa pessoa lá, mas ela não percebe. Aí ela tem que fazer o histórico dela. Porque às vezes você está vendo que ela acha que precisa melhorar. Mas será que ela já melhorou em alguns pontos? Entendeu? Porque às vezes a gente compara muito o outro com nós, né? Mas às vezes ele foi pior do que ele está hoje. Sim. Né? Sim. É por isso que eu falo, cada consciência é um universo, né? É uma consciência. Então é bem interessante. Então sempre assim, pera lá, eu vou olhar para o meu passado, né? Como é que eu estou hoje? Será que eu melhorei? E aí vai ser de cada um essa pressa de querer estar cada vez melhor, né? Buscando o autoconhecimento, né, Juranda? Oi? Sempre buscando o autoconhecimento para poder se avaliar, não é? Exatamente. Se colocar diante da caminhada, né? E você pode, né, embora a gente tenha que estar comparando com as outras pessoas, eu tenho que ver o meu caminhar, porque senão a gente acaba frustrando, porque você vai encontrar pessoas que já estão em um patamar melhor do que o seu e outras que ainda estão pior. Mas é claro que a gente pode usar as referências, né, dos mestres, né, o que é que aquela pessoa tem, por que ela ficou iluminada. Então, o
que eu posso alcançar, mas não com aquela coisa que tem que ser igual, não, porque as pessoas são diferentes, né? Mas tipo assim, nossa, aquela pessoa conseguiu. O Gilberto, ele coloca muita referência ao Jesus Cristo, né? Você gosta de estudar o Evangelho, você analisa as ações de Jesus Cristo, ele é uma grande referência para você, como para muita gente. Então a gente pode ir, né? Claro que ele já era um ser bem evoluído, iluminado, a gente não dá conta muitas vezes de seguir. Mas olha, mas eu estou tentando, né? Eu hoje estou melhor do que eu fui há um tempo atrás, então isso faz parte do processo evolutivo da gente, né? E aí tem, para a inteligência evolutiva, ele fala aqui das habilidades parapsíquicas, né? Que ajuda nesse processo da evolução, tá? Então aqui é o que eu já falei, né? Que o parapsiquismo, então, é essa capacidade de perceber, discriminar, interagir com outras realidades além dessa dimensão aqui. É perceber além dos seus sentidos. Pode passar. Né? E aqui, ó, os seres evoluídos, né, eles têm um parapsiquismo bem desenvolvido. Aí eu tirei aqui uma citação do livro A Grande Síntese, do Pedro Baldi, que ele fala assim, o super-homem, né, dentro da escala evolutiva, lá do livro A Grande Síntese, alguém está lendo A Grande Síntese? Sim. O Pedro Baldi, ele fala lá as classificações, né? Tem o... Eu só lembro do super-homem. Qual que é? Ele coloca o selvagem, né, o homem primitivo, o civilizado e o super-homem. Então eu fiquei com a melhor parte, porque eu quis estudar o super-homem. Então ele fala que o super-homem é aquela consciência, aquele espírito que já chegou numa condição que ele está nas últimas séries de encarnação dele aqui no planeta. Ele está um ser super evoluído, que ele não vai mais precisar voltar aqui, tá certo? E que daí, desse ponto para o outro ponto, ninguém sabe o que vai acontecer. A gente não tem conhecimento, né, do que vai, dessa questão do espírito de nós. Vamos numa série de existências, a gente renasce aqui, depois a gente volta para o plano espiritual, isso vai ter uma sequência até que chega ao ponto, né, que a gente está 100% ligado, a gente já aprendeu tudo, e aí a gente não volta mais para o planeta Terra. Então, o Pedro Baldi, ele fala na Grande Síntese que o super-homem, ele tem um parapsiquismo super desenvolvido, né, porque ele já tem a noção de toda a vida dele, desde quando ele era lá, né, de repente vamos colocar aqui, um vírus até o momento atual, ele lembra de tudo. E aqui ele fala, é um ser super sensitivo que alcança a verdade imediatamente por intuição. Nada tem a perder, pois ele recorda e tudo revela. Então, intuitivamente, ele já pega toda a sabedoria dele, né? Ele já traz, porque já está dentro dele. E aí a gente vai ver depois o que é intuição, né? E por que muitas vezes a gente capta esses ensinamentos do extrafísico ou recorda aquilo que nós já aprendemos. Então, o super-homem é isso, já está tudo nos arquivos dele. É uma anteninha mais ou menos ligada. Uma anteninha ligada, né? Porque a gente vai ver, pode passar, né? Que tudo isso acontece porque eu já passei esses slides para vocês. Né? Porque todas as nossas experiências, tudo aquilo que nós vivemos, seja aqui nessa dimensão intrafísica, seja na espiritualidade, porque dependendo do nível evolutivo do espírito, ele vai aprendendo também, né? Na espiritualidade, né? Vocês já estudaram o Nosso Lar, né? O André Luiz, vocês viram que lá também tem escolas, que lá tem outros aprendizados. Isso vai... Tem algum negocinho aí? Qual que é? Tudo que a gente vive está armazenado aqui no nosso corpo mental, aqui no mental soma, tá certo? Quando nós estamos aqui na vigília física ordinária, todos esses corpos aqui, o mental soma, aqui é o psicossoma, né, que no espiritismo é chamado de perispírito. Mas eu achei interessante que eu estava lendo o livro do Ícaro Redimido, o Gilson também utiliza esse termo aqui da psicologia, do psicossoma, né? Aqui a gente tem o energossoma, né? Que é o cordão de prata, que está
cordão de prata, que é o nosso energossoma, que é o corpo energético, que também os nossos chakras formam esse corpo energético, ele liga o psicossoma, né, ou o perispírito, ao nosso corpo físico, tá certo? E também tem, ligando o mental-soma ao psicossoma, esse cordão de ouro aqui, que é como se fosse um controle remoto. Então, quando a gente atinge o ápice da evolução, que é permitido pelo planeta Terra, a gente vai descartando todos esses corpos, né? A pessoa vai trabalhando, ela vai ficando mais rarefeita, ela fica só no mental-soma. Na Conscienciologia, a gente estudou isso, e eu achei interessante que no livro do Pedro Walsh, A Grande Síntese, houve a coincidência da informação. Quando a pessoa chega aqui nessa condição de mental-soma, só tem um corpo mental, a gente não sabe mais o que acontece, entendeu? As informações que chegaram foram só até aqui, né? Então, né, recordando aqui. Então, esse aqui está o nosso corpo, né, o soma, o energossoma e o psicossoma. Quando a pessoa tem, né, por exemplo, uma clarividência, o que acontece? Né? De repente, tem alguém aqui que tem a clarividência? Vários. Oi? O que é a clarividência? É você ver a outra dimensão. Quando a gente enxerga a outra dimensão, a gente não enxerga com esse olho físico, né? A gente enxerga com esse corpo aqui, com o psicossoma, o perispírito. Por quê? Ele descoincide um pouco, né? E aí você consegue visualizar outra dimensão. Não sei se vocês podem observar, quando a gente está naquela fase, né? Você vai dormir, aí você está entre o sono e a vigília, às vezes a gente enxerga alguma coisa. Né? Quando eu era adolescente, eu enxergava, às vezes eu via uma rosa, às vezes eu via aí eu abri o olho e subia, porque, né? É uma descoincidência que todos nós temos quando nós vamos dormir, quando a gente relaxa, né? Esses corpos, eles se descoincidem. E quando eles descoincidem, a gente está acessando a outra dimensão. E aí a gente vai enxergar com os olhos do perispírito, tá certo? Porque muitas vezes eu estou dormindo, esse perispírito sai e geralmente o mental-soma está aqui dentro, tá? Vocês, né, acho que vocês têm contato com o Gilson Freire, então, né, no livro dele, o Ícaro Redimido, ele fala muito da memória espiritual. O que vem a ser isso? É aqui, a memória, tudo está armazenado aqui no nosso corpo mental, a nossa consciência está aqui. Tá certo? Então, quando a pessoa tem essa percepção, né, às vezes está na vigília física ordinária, mas ela consegue ver, é porque descoincidiu, né? Então, ela está acessando a outra dimensão. Está claro isso, gente? Né? E outra coisa também, o que é intuição? Né? Muitas vezes as pessoas confundem intuição com telepatia. São coisas diferentes. A telepatia é você capta o pensamento da outra pessoa. Às vezes é muito comum nas pessoas que têm muita afinidade. Entendeu? Olha, eu pensei isso, eu também pensei. Às vezes o telefone toca e tal, você já sabe quem é que vai. Então isso é telepatia, você está captando uma informação que está chegando. A intuição é um processo mais interior, você acessa, né, conhecimentos que você já teve, que estão aqui armazenados no seu corpo mental ou no seu próprio cérebro físico também. Ou você vai acessar também, através desses corpos mais sutis, algum conhecimento do extrafísico, tá certo? Alguma dúvida aqui, gente? Alguém ficou claro aí? Tá bom. Gente, aí eu vou dar um exemplo, né, do parapsiquismo. Quem gostaria de ler? Eu leio. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe:
Rabone, que quer dizer mestre? Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para que meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Vocês conhecem essa passagem, né? Que Jesus ele aparece para Maria Madalena. Né? Então, há um tempo atrás, eu ficava assim, nossa, que milagre, que coisa, né? Aí, quando você começa a estudar, a gente começa a entender o fenômeno, né? Porque, na realidade, ele era um ser super evoluído, né? Ele dominava as energias, ele era parapsiquismo dele super desenvolvido. Teve a morte biológica dele, ele se manifestou aqui, ó, através do perispírito para Maria, entendeu? E todos nós um dia chegaremos lá. A gente vai ter o controle de todos os nossos corpos. Inclusive aquele super-homem que o Pedro Baldi fala, também está escrito no livro A Grande Síntese, diz que quando a pessoa chega no ápice da evolução, ela mesma desativa o próprio corpo biológico dela. Entendeu? Então, ela mesma faz. Porque hoje a gente sabe que para ajudar a pessoa na morte biológica, tem os amparadores, os espíritos de luz, para ajudar ali, né, nessa descoincidência aí desses veículos. Porque o que acontece com a morte biológica? Esse cordão de prata aqui é rompido. Então, essa energia aqui não abastece mais o nosso corpo biológico. É isso que acontece, mas a consciência, ela continua vivendo aqui através desse corpo, né? Então, é bem aquilo que a Lu falou, a gente fica pensando sempre, né, no mundo de lá, a gente tem que pensar aqui agora. Porque se eu morrer aqui agora, eu vou levar esse meu sentimento, porque a morte, gente, ela não existe. Eu desativo esse corpo, né, e vou continuar com meus pensamentos, com os meus sentimentos, entendeu? E às vezes a gente vive muito de aparência, né? A gente acha que porque está fazendo determinada atividade e tal, está tudo muito certo. Não é bem assim, não. Acho que foi bem proveitoso, né? O que é que nós estamos pensando a todo momento? Porque é isso que a gente vai levar. E aí tem pessoas que elas não tem nada de parapsiquismo. Por quê? Elas vivem um mundo muito trancado. O que é trancado? Ela acha que a vida é só aqui, ela só pensa aqui. Aí o que acontece? Se a pessoa morre, chega lá no extrafísico, na espiritualidade, ela não se dá conta que já morreu. Ela acha que ela está aqui vivendo aqui nessa dimensão, porque ela está muito focada na questão aqui do intrafísico, né? Nessa dimensão aqui. Tá certo? Então, aqui são os fenômenos que eu já falei, né? A clarividência, que é a capacidade de ver a aura, campos energéticos dos espíritos, a telepatia, que é a capacidade de comunicação entre duas pessoas, sem a necessidade do uso da fala. É muito comum a comunicação no mundo espiritual através da telepatia, tá? E a clariaudiência, que é onde você ouve sons, né, do extrafísico. A telepatia na hipnose, eles falam que quando essa comunicação é feita com um nível de vibração, ela tem uma velocidade. Quando ela é feita no aspecto emocional, a velocidade é duplicada, triplicada e chega à velocidade da luz. Capacidade da velocidade da luz. É tão bonito, né? Imaginar a velocidade da telepatia, da comunicação telepática, atingindo a velocidade da luz, imagina que coisa extraordinária, né? Aí depois eu vou mostrar para vocês o que é a cosmoconsciência, é mais ou menos isso que você falou. Aqui é só para ilustrar, né? Aqui é uma clarividência viajora. Então a pessoa está tendo uma visão à distância. O que está acontecendo à distância, né? Então há uma esterilização do corpo energético dela, então ela consegue pegar a informação à distância e trazer aqui para o corpo dela. A telepatia, né? Que é a transmissão, pensamento é energia, você emite, o outro está recebendo. A clariaudiência, tem a psicometria, né? Não conheço muito, mas tem pessoas que trabalham, né, com a psicometria, que é a capacidade de captar energias de objetos ou lugares e obter informações sobre eles, presente e passado. Então a pessoa vai no ambiente, ela consegue detectar o que é que já aconteceu ali, às vezes no próprio objeto também da pessoa, né?
A pré-cognição permite visualizar eventos futuros, né? Então a pessoa, ela está lá desconhecida, ela consegue captar alguma coisa que vai acontecer. E a retrocognição, que é a faculdade mnemônica, onde a consciência conhece fatos e cenas do passado. Então ela tem um acesso ali àquele corpo mental dela, porque ali está registrada toda a memória dela, de todas as vidas dela, tanto no intrafísico, aqui nessa dimensão, como no extrafísico também. Tá? E a intuição também, que eu já falei, que é a percepção instantânea ou